Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo! Galera, esse é meu terceiro vídeo nesse canal. E assim, eu tô fazendo vídeos aleatórios porque eu ainda não estabeleci o nicho que eu quero firmar. Apesar de que eu já tenho uma ideia. Quero fazer nichos que tragam autoconsciência, autorreflexão, insights, contar histórias, né? Que eu escuto, histórias da minha vida, mas um bate-papo mesmo. Porém, eu tô testando algumas coisas ainda. O YouTube não entregou os meus últimos vídeos, mas eu sigo tentando, até porque eu acredito que o propósito de eu ter escolhido fazer vídeos não é apenas para ter engajamento, uma monetização lá no futuro. Claro que é isso que a gente almeja, né? A nossa intenção final. Mas é para eu ver o meu desenvolvimento de comunicação, de roteirização, da minha criatividade, de como eu me porto diante das câmeras, porque isso sempre foi uma dificuldade minha. Eu nunca fui de gostar de tirar muitas fotos, nem fazer vídeos. Eu sempre tive meio que um problema com autoestima. Então eu sempre fugi das câmeras. Nunca. Sendo assim, eu acredito que eu ver os meus vídeos e a minha evolução a cada vídeo vai me deixar mais motivada, mais feliz comigo e assim reforçar os meus pontos positivos, entender que eu consigo, que eu tenho capacidade, que eu não sou diferente dos outros e que a gente tem que realizar tudo aquilo que a gente sente no nosso coração. Eu sinto que eu tenho chamado, que é passar informações, seja ela qual for, para os outros. Eu sempre gostei de conversar bastante, de expressar as minhas ideias, as minhas opiniões, e eu vi essa oportunidade aqui no YouTube. Então, eu vou continuar, gente. Se ninguém vê, eu vou ver. E isso vai ter um resultado também. Isso vai ser um resultado também. Bom, vamos lá. Como eu não tenho um nicho definido, ontem eu estava lendo um livro sobre amor próprio. Deixa eu até pegar ele aqui. Se chama Manual do Amor Próprio. Porque o grande amor da sua vida é você. Ó, esse aqui eu peguei lá na biblioteca do Sesc, gente. É da autora Mica Rocha. E aqui, basicamente, tem a introdução aqui, né? Falando como está sua relação com você mesmo. Você respeita seus limites e sabe dizer não? Vive um relacionamento saudável em que tem sua independência respeitada e respeita do outro? Está satisfeita com o seu trabalho? Ou se não está? Ou se não, está pensando num plano B? Quando se olha no espelho, gosta do que vê? Então, assim, gente, eu parei para refletir e hoje eu observo que eu tenho muito mais consciência desse assunto do que anos atrás. Eu nunca fui muito incentivada a me amar, a reconhecer os meus valores, o meu potencial, os meus pontos fortes. Pelo contrário, eu sempre recebia feedbacks, né,
dos meus pais ou na escola, sempre do que eu estava fazendo de errado ou do que eu não estava fazendo. E eu cresci sendo uma criança e depois adolescente muito insegura, com muito medo de desagradar, sempre buscando a aprovação dos outros. E o impacto se teve na minha vida adulta. Eu fui colecionando essas memórias e na minha vida adulta eu senti realmente o peso que isso causa. Eu tive muitos relacionamentos disfuncionais em trabalho, amizades, relacionamentos amorosos. E isso parece que faz a gente reafirmar tudo aquilo que era falado, né? Isso foi minando a minha autoestima. Então eu já não tinha uma autoestima legal quando eu me olhava no espelho. Eu tinha uma percepção de mim. Pablito. Eu tinha uma percepção de mim equivocada da realidade. E isso foi piorando com o passar dos anos. A gente acaba aceitando menos do que a gente merece. A gente acaba se colocando por último. E a gente se cobra demais. Quanto mais a gente alimenta esses medos, mais a gente cria uma atmosfera de autodepreciação. Então chega um momento, para mim chegou um momento em que eu me cansei. Eu falei, chega. Por que eu tenho que aceitar migalhas? Por que eu não posso expressar minha opinião? Por que o outro tem baixa tolerância em compreender ou respeitar o que eu penso? E eu preciso ter uma alta tolerância a entender o que essa pessoa acredita. Eu comecei a questionar e eu comecei a falar não. Não para essas pessoas, não para mim, por eu aceitar essas situações. E foi aí que os vínculos foram rompendo, né? Então, eu falava não pro trabalho, eu era demitida. Eu falava não para uma amizade, a pessoa simplesmente se afastava. Não para um relacionamento, simplesmente ficava impossível continuar mantendo o namoro. Então, aquilo foi me entristecendo, foi me deixando triste e pensando que será se a vida é assim? Para nós mulheres, para nós pessoas de classe. E eu percebi que eu sempre estava muito disponível para todo mundo, menos para mim. A grande virada, gente, foi quando eu entendi que me priorizar não é egoísmo. É só a gente se respeitar, sabe? A gente saber dizer não, cara, é um ato de amor próprio, sabe? Nós precisamos colocar a gente à frente de tudo, gente. Abaixo de Deus, à frente de tudo. Porque nós sempre iremos conviver com nós mesmos. Então, se você se enxerga, se você se vê como uma pessoa que não vale nada, pensa como a sua vida vai ser. Pensa as escolhas que você irá fazer diante dessa percepção. Ter amor próprio não é você se achar melhor do que ninguém. É sobre você não abandonar a sua essência, quem você é. Deus te colocou no mundo para um propósito. Deus sabia que você iria dar conta de toda essa jornada que você está trilhando. Então, se você se deixar de lado
para poder destacar o outro, quem está sendo o protagonista da sua vida? Sabe? Então é sobre se amar a ponto de falar, cara, mesmo que todo mundo vire as costas para mim, eu não preciso de ninguém. Eu preciso de mim mesma. Como eu tô comigo mesma? Como eu me vejo? Como eu estou? O que eu sou? O que eu faço? Isso sim vai trazer um olhar de valorização para você mesmo. Foi isso que eu fiz comigo. Falei, não, eu não quero isso que eu tô vivendo. Eu não tô sendo feliz dessa forma. Então, cara, eu quero que as coisas mudem. E as coisas só vão mudar quando eu me priorizar. Quando eu me amar a ponto das pessoas verem, é isso aí que ela merece. É disso que ela precisa, porque ela se trata dessa maneira. Sabe? É sobre isso, gente. Sobre isso. A gente tem que pensar primeiro na gente, para depois pensar no outro. Pequenas atitudes podem mudar isso. Como você cuidar do seu corpo, consequentemente da sua mente, né? Através de exercícios físicos, yoga, alongamento, corrida, ciclismo. Você precisa esgotar o seu corpo para você liberar químicas no seu cérebro, que você se sinta bem, que você sinta que você cumpriu uma missão. Olha, hoje eu cumpri essa missão, que era correr, sei lá, 2 quilômetros. São essas atitudes, são essas pequenas ações que vão se tornar grandes conquistas lá na frente. Como que você pode cuidar da mente? Ler um livro para expandir o seu conhecimento. Se alimentar, a alimentação conta muito, então se alimentar de coisas que nutrem o corpo, né? Vegetais, carnes, ter uma boa alimentação. Não ficar comendo fast food, industrializados, enlatados. Isso tudo te dá uma falsa sensação de prazer momentânea, porque são alimentos que são conduzidos em laboratório para liberar uma química no seu cérebro onde você se sente muito satisfeito, mas a longo prazo danifica os seus órgãos internos, danifica a química, o funcionamento do seu cérebro. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não é que não pode comer. Pode comer, mas pondere. Não coma todo dia. Estabeleça uma rotina saudável. Olha, eu vou me alimentar bem durante a semana e no sábado eu vou me dar o luxo de comer uma besteira, uma pizza, um sanduíche. Seja lá qualquer coisa que você goste. E tome cuidado no ambiente em que você está inserido. Isso reflete muito também no seu amor próprio. Se você está com uma pessoa que o tempo todo te menospreza, te trata mal, te faz se sentir insuficiente, não respeita os seus limites, como que você vai educar sua mente de que você merece mais? Se você tá com alguém ali reforçando que não, você não precisa de mais. Não, isso aqui tá bom demais pra você. Ah, mas por que que você tá reclamando de tal coisa? Gente, as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que
que tem o poder de subir o seu nível ou de abaixar o seu nível, tá? Então, assim, escolha bem as pessoas que estão do seu lado. Se você está num trabalho onde o seu chefe é tóxico, onde ele não reconhece as coisas que você traz para a empresa de benefício, ele trata que o que você está fazendo é mais que a sua obrigação. Ele não valida, ele não reconhece os seus pontos positivos, mas ele é ótimo para falar quando você erra, para apontar o que você não fez ou o que você deveria ter feito. Isso vai minar a sua autoestima. Isso vai minar os seus pontos fortes, como você se enxerga. Se você está num relacionamento em que você precisa o tempo todo estar falando para a pessoa o básico, pedindo para a pessoa o básico, como que você vai se sentir merecedora de algo acima, além? Algo que tá assim, ó, aqui. Se você precisa pedir isso, então você tem que mudar tudo isso para que você comece essa jornada da autodescoberta, de descobrir quem você é, de descobrir o que você gosta, de entender qual a próxima fase você quer chegar, sabe? Isso serve para familiares, tá, gente? Relacionamento amorosos, trabalhos, amizades. Então, cuida das pessoas que estão, cuide de si e observe as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas mais te motivam ou te desmotivam? Elas mais te elevam ou elas mais te deixam para baixo? Como você se sente? Como a sua vibração está quando você está inserido nesse ambiente, próximo dessas pessoas? Cuidar do corpo e cuidar da mente. Em muitos casos, é sim interessante, é necessário que você busque uma ajuda psicológica, né? Um apoio de um psicólogo, para ele poder reprogramar o seu cérebro com métodos, para que ele faça, para que ele te oriente a você ressignificar traumas sofridos que impactam diretamente nesse conceito que você tem de si mesmo. Então, gente, não é brincadeira. É algo que realmente a gente tem que prestar atenção. Porque isso traz uma mudança tão significativa na sua vida quando você decide impor os seus limites para si mesma. Colocar padrões do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu quero, do que eu não quero. Isso é fundamental para que você eleve a sua autoestima. E lembre-se, você merece o amor que você dá para os outros. Você é digno de todo o amor, de toda a bondade, de tudo de melhor que tem dentro de você. Então use isso ao seu favor. É isso que eu tenho feito para mim. É entendendo não as minhas sombras, mas a minha luz. E irradiando essa luz de dentro para fora. É vendo o quão longe eu posso chegar com as minhas próprias pernas. É vendo que eu sou merecedora do que eu sonho, do que eu quero. Porque Deus plantou isso no meu coração. Se você ousa sonhar com algo, é porque Deus sabe que você merece e que você pode. Você só precisa se colocar em primeiro plano. E é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito nos últimos meses. Me colocado em primeiro lugar. Não colocado um trabalho,
não colocado uma pessoa de que eu amo, que eu gosto muito, não colocado os meus desejos superficiais, mas o que tá dentro, o que tá mais profundo, entendeu? Então, mesmo que você sofra com isso, porque no início você sofre bastante, mesmo que você se sinta perdido, perdida, cara, vale a pena. Você tem que pensar no resultado. Você tem que pensar que se você continuar firme nesse propósito, o final vai ser lindo. O final vai ser maravilhoso. Você precisa se escolher todos os dias. Eu me escolho todos os dias. Eu escolho onde eu vou dedicar o meu tempo. Eu escolho a energia que eu quero para aquele dia. Entendeu? Porque às vezes você acorda com uma energia baixa, mas você fala, não, peraí, por que eu tô com a energia baixa? Cara, eu escolho estar feliz. Você vai lá e faz aquele café que você quer, ou compra aquele café que você queria tomar. Você vai lá e toma um banho, se cuida, faz um skincare, sabe? Faz um passeio que você gostaria. Cara, se escolha, se priorize. Entenda o que você quer. Ah, eu não quero acordar e ter que ir para o trabalho 8 horas e sair do trabalho 6 horas. E o que você está fazendo para mudar isso? Porque hoje em dia, gente, com a internet, com a inteligência artificial chegando, os meios de trabalho também vão mudar e já estão mudando. Você está buscando saber sobre isso? Você está buscando se aprimorar para essa nova era que está chegando? Pode parecer clichê tudo que eu falei, mas são verdades que a gente precisa dizer para nós mesmos. E às vezes a gente precisa reforçar ali diariamente essas autoafirmações na nossa vida. Seja escutar alguém falando, seja a gente mesmo trabalhar essa reflexão para que chegue um momento em que fixe realmente na nossa mente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero trazer mais esse tipo de conversa, mais um bate-papo mesmo pra cá. Foi muito bom ter falado sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente reforça dentro da gente, né? E eu tô muito grata, muito feliz por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui gravando, de estar, sabe, gente, nesse momento presente. Tô muito feliz, muito mesmo. Obrigada por terem ficado aqui até o final do vídeo. E eu vou trazer mais conteúdos como esse. Até mais. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.